Bom, outro critério que nós temos de segmentação é justamente o critério econômico, pessoal. O que é o critério econômico? A questão econômica de uma região ou mesmo de uma população é fator decisivo para definir a segmentação de mercado. Sim, porque aqui entra a questão que tem que ser entendida de... Não é a questão de poder aquisitivo aqui de uma população. Aqui nós estamos falando de economia de uma região. Efetivamente, nós estamos abordando a questão do desenvolvimento de uma região. Desenvolvimento econômico, né? Então, aquela cidade ela tem um potencial de desenvolvimento econômico muito grande. Por quê? Por alguns aspectos. Primeiro, se eu tenho uma cidade, se eu tenho ali uma questão de econômica de uma população ou de uma região, vamos trabalhar dessas duas formas, obviamente eu teria um número maior de vendas, eu vou ter volume de vendas. Além de eu trabalhar a questão do fator preço, que é um dos P's do mix de marketing, olha o mix de marketing aqui de novo, né? Sempre muito forte, por isso que eu falei para vocês em diversas aulas, desde a unidade 1, de que ele vai estar em tudo. A forma de como nós vamos enxergar o mix de marketing é que vai mudar, porque muitas vezes ele estará inserido dentro de algum outro contexto, ele não se torna o próprio contexto, mas ele vai estar dentro de algum contexto que a gente vai conseguir trabalhar isso daí muito forte. Então é isso. Como aquela região é desenvolvida economicamente, é uma das formas de eu olhar essa questão do critério de segmentação econômica. Ela é bem desenvolvida, é uma região rica, uma região próspera, região com muita indústria, região com uma atividade comercial muito grande, região com uma população que consome muito. Então, eu também vou olhar isso como uma segmentação, né? Vou dar foco nisso, vou procurar trabalhar qual é a melhor estratégia de marketing que eu posso utilizar para isso. Para quê? Para ter ganhos, para vender meu produto, para desenvolver minha marca. Isso tudo é importante. Se aquela região ela é desenvolvida economicamente, primeiro, quem é a concorrência que está lá? Eu tenho que fazer esse olhar. Qual é o meu concorrente que está lá? Qual é o potencial do mercado que eu tenho lá? Que potencial é esse que eu tenho? Então eu vou trabalhar, vou fazer esse trabalho, essa pesquisa para poder segmentar. Por exemplo, renda per capita da população na região. Como é que funciona essa questão? Quantas pessoas em média ganham? Quantas pessoas em média consomem produtos do segmento que eu atendo? Eu tenho que saber isso também. Então, como é que eu vou trabalhar esse aspecto? Tá, quanto eles gastam nesse tipo de mercado que eu tenho? Isso é um mercado forte? É um mercado fraco? É um mercado bom? Não é um mercado muito bom? Como é que eu vou trabalhar isso? E a própria questão do poder aquisitivo, da renda, econômica, não só de quanto a pessoa ganha, mas da economia da população em geral. Então eu defino estratégia, dá para trabalhar? Pô, se dá, tranquilamente. Você consegue fazer uma segmentação com um viés econômico por região muito forte. Dei alguns exemplos em algumas segmentações anteriores, a questão de você pegar uma cidade mais rica, uma cidade que é mais agrária, primeiro fazer o trabalho aqui e tentar levar esse conceito para outra cidade, fazendo com que essa outra cidade conheça seus produtos. A cidade mais rica que eu citei no exemplo é justamente essa questão de segmentação com um olhar econômico. Como é que eu vou trabalhar esse olhar? Como é que eu vou trabalhar essa questão de focar esse consumidor de forma mais lógica, de forma mais próspera. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sim. Tá? Outra coisa também aqui que nós temos, muito forte, que é outro aspecto de segmentação, é a questão de personalidade. Olha que interessante isso, pessoal. Né? Olha como o marketing olha tudo. Isso sempre me surpreende quando eu explico para os alunos, né? Aonde ele quer chegar. A questão de segmentação de personalidade será trabalhada mais forte no neuromarketing, mas não mais como segmentação. É a questão de um marketing entrar na cabeça das pessoas mesmo. Mas aqui a questão da segmentação, como ter o critério de personalidade, é a questão de eu analisar muito a pessoa. Né? Eu vejo aqui, e isso fica claro, o Kotler fala muito também, que
e o neuromarketing vai bater muito nisso, a questão de você ter estilos de consumidores diferentes um do outro, né? Se no começo da aula eu falei que cada consumidor ele é um mundo por si só, porque ele tem valores, ele tem crenças, gostos, desejos, necessidades, ele também tem personalidade própria, que é a forma como ele reage a todas essas coisas, né? A uma campanha de marketing, a um produto, a uma questão visual de uma marca, as cores de uma embalagem, formatos de uma embalagem, questões de tecnologia, ele gosta mais de tecnologia, ele não gosta de tecnologia, ele entende que isso não é legal. Você pode ter consumidores que são muito relutantes, né? Aquele consumidor, por exemplo, que você desenvolve um produto que ele vai ter uma certa dificuldade para aprender a mexer no começo, principalmente produtos de tecnologia. Você pode perder o seu consumidor por causa disso, porque o traço de personalidade dele é muito forte, porque você está trabalhando a questão de o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Como é que ele vai encarar essa questão da tecnologia na vida dele, né? Quais são os impulsos que movem ele, né? Como é que você vai fazer com que ele entenda que aquela tecnologia é melhor, que o seu produto é melhor, que o teu produto vai trazer um benefício, por exemplo, se ele é avesso à tecnologia, né? Tá aqui, dou exemplo né, no que diz respeito às inovações. Os menos conservadores mostram-se relutantes em recusar produtos inovadores, ou seja, quando eu não sou muito conservador, eu quero tecnologia, citando tecnologia, eu quero mudança, eu quero diferença, eu quero um aprendizado. É aquele tipo de consumidor que ele gosta de sair da zona de conforto. Tem isso também, é uma questão psicológica. Tem outros que são mais receptivos a tudo que é inovador. Tem outros que não são. Então, quando você reconhece esses traços de personalidade no seu consumidor, e falar de personalidade a gente pode ir longe. O neuromarketing vai muito longe nisso, né? Porque o traço de personalidade ele também define uma questão de segmentação. Então eu posso pegar, por exemplo, aliar a faixa etária, porque a faixa etária numa segmentação, né, a demográfica, ela vai me dar essa questão também de personalidade. Os mais jovens, talvez mais rebeldes, mais ousados, mais tecnológicos, gostam de desafios. Então a minha mensagem, por mais que o meu produto não tenha todos esses atributos, eu posso criar uma mensagem de marketing, eu posso criar uma campanha para eles que tenha isso, respeitando esse traço de personalidade, né? Então eu vou fazer um trabalho de analisar essa questão, de fazer essa segmentação, porque isso é uma forma de você trabalhar essa segmentação de mercado. Então, eu tenho um autor que chama Dichter, ele diz assim: o comportamento do consumidor é resultado, em grande parte, de motivações inconscientes do consumidor por determinados métodos de estimativa indireta, né? A personalidade do consumidor é resultado de mais do que impulsos inconscientes. Então, você tem que fazer propagandas, você tem que... Neuromarketing vai falar isso. Você tem que trabalhar isso de forma muito forte, a sua campanha também de acordo com a personalidade dele. Então, é uma segmentação. Porque se ele é movido por impulsos, e a nossa personalidade, o nosso inconsciente é movido por impulsos, por que eu não vou usar esse atributo para fazer esse trabalho, para segmentar dessa forma? Então é muito legal, porque quando você reconhece esse fato, quando as empresas entendem esse aspecto de personalidade e trazem isso como um critério de segmentação, elas vão levar, as empresas vão dirigir os seus esforços de marketing, de comunicação, de trabalho, para quem tem essa predisposição natural, por exemplo, para inovação, por exemplo, para mudanças, né? Como que é o perfil psicológico e o perfil de personalidade do meu consumidor? Isso também é uma segmentação. Isso tem que ser trabalhado de forma muito clara, de forma muito forte. Porque quando eu entendo isso, quando eu entendo como ele pensa, como ele age, como ele reage,
reagir é uma questão de personalidade, né? E a personalidade, esse comportamento vai estar ligado à questão de valores individuais, é óbvio, eu consigo chegar, eu consigo fazer a minha mensagem chegar. Existem campanhas que não dão certo, existem produtos que não dão certo. Lembrando, a gente está no mercado de um consumidor aí totalmente empoderado, trabalhando na horizontal, o Marketing 4.0 fala muito isso. Então, eu tenho que saber chegar nesse consumidor, nessa segmentação pela personalidade, por esses impulsos, por esses valores, porque são as respostas aos estímulos que ele tem, né? A personalidade ela responde ao meu ambiente, o que está em volta do consumidor. E o que está em volta tem que ser o meu produto, a minha marca também, porque a personalidade dele vai proporcionar o quê? Experiências, comportamentos que para eles são coerentes, para eles são ordenados, e eu tenho que entender como profissional de marketing, né? Por isso que cada pessoa é única, por isso que a personalidade ela é importante para o profissional de marketing trabalhar. Porque o fato de cada pessoa ter um estilo de personalidade, por mais que eu faça uma segmentação por grupos de personalidades, vamos dizer assim, parecidas, de personalidades próximas, ninguém é igual a ninguém. A própria psicanálise ela fala isso. E o neuromarketing vai beber nessa fonte da psicanálise, da neurociência, para trabalhar no marketing, que ninguém é igual a ninguém. Que cada um tem ali as suas sombras, tem os seus valores, tem as suas crendices, tem os seus traumas, tem os seus gostos pessoais, tem os seus estímulos. Então, muitas vezes, uma imagem pode trazer um estímulo. Eu posso criar uma campanha trabalhando o meu cliente através de estímulos baseados na personalidade dele, que podem remetê-lo a uma situação de infância, que pode remetê-lo a uma situação que sempre foi muito agradável na vida dele, remetê-lo a uma situação onde ele vai se sentir parte de alguma coisa, ou uma mensagem, ou mesmo a forma como eu divulgo o produto, ele se sente incluído naquilo, porque ele tem uma personalidade mais inclusiva. O outro tem uma personalidade mais excludente, mais narcisista, por exemplo, né? Eu vou ter que trabalhar diferente uma propaganda de marketing para ele. Talvez criar uma propaganda, criar um conceito, uma mensagem do meu produto de que ele é único, de que ele é especial, de que ele é diferente, de que ele faz toda a diferença na minha empresa, nos meus produtos, que ele faz a diferença como consumidor da minha marca. A minha marca só é o que é por causa dele. Isso eu acabo atendendo os impulsos do ego dele, né? Então, o marketing ele vai trabalhar isso também de forma muito eficaz, essa segmentação de personalidade, porque faz parte do jogo. Se eu consigo olhar a questão geográfica, onde ele mora, qual é a região, se eu consigo olhar a questão se é casado, se é solteiro, qual é o poder aquisitivo dele, quanto ele ganha, quanto ele não ganha, se eu vou dar uma olhada, né, como a influência, né, da classe social vai atuar na questão de definição de uma fidelidade pelo meu produto, a minha marca ou não, por que eu também não vou olhar a questão da personalidade? É óbvio que eu tenho que olhar a questão da personalidade, por isso a personalidade é mais um dos critérios de segmentação de mercado que nós temos. E segmentação de mercado é a base, como já foi dito lá na teoria, no começo da aula sobre ela, para toda e qualquer decisão que a área de marketing vai tomar. Então, as decisões que eu tomo enquanto profissional, enquanto área de marketing, enquanto empresa, ela está alinhada e calcada nesses critérios de segmentação que nós estamos abordando aqui de personalidade, e temos mais um importante, que é a questão da segmentação de estilo de vida, e isso é muito interessante. O estilo de vida vai estar muito ligado à personalidade também da pessoa. Passei por algumas situações onde eu pude deslocar um produto que era para um determinado fim, para um determinado estilo de vida, e nós vamos olhar essa questão também da segmentação por estilo de vida, que é outro fator importante. Eu diria para vocês que a segmentação sempre anda em conjunto,
nunca apenas uma só, atuando de forma separada.